Bom, pessoal, vamos seguir novamente com as nossas aulas de tecnologia de construção, voltado para a área orçamentária. O que a gente vai discutir nesta aula é sobre licitações, né? O modelo licitatório, que são as licitações, tá? Isso aqui é um breve resumo de uma lei bastante complexa, que é a Lei 8666, que vai disciplinar todo o processo licitatório que acontece em solo pátrio, tá bom? Bom, para a gente começar, vamos entender o que é uma licitação, né? Então, a licitação é um procedimento administrativo destinado à seleção da melhor proposta dentre as representadas por aqueles que desejam contratar com a administração pública. Ou seja, é um processo de escolha, né? Então, vai ter uma série de requisitos e critérios para que eu consiga escolher a melhor empresa que vai fornecer um determinado serviço para a administração pública, né? É um instrumento, né, que ele vai se ancorar, ele se estriba na ideia de competição, que todos os entes têm igualdade nesse processo de competição, que a competição seja justa. Para isso, é importante que todos que vão participar desse processo de concorrência, né, ou de seleção, eles possuam atributos e aptidões mínimas que atestem que eles podem cumprir as obrigações que eles se propõem. Legal? Então, veja, a gente tem três leis diferentes que vão falar sobre as modalidades licitatórias. Não confunda modalidade licitatória com tipo de licitação. A modalidade é como a licitação vai funcionar, tá? O tipo é o jeito que eu vou escolher a melhor proposta, tá? A Lei 8666, que é a lei de licitações federal, uma lei de 93, ela tem no seu texto inicial 5 modalidades diferentes de licitação: a concorrência, a tomada de preço, a carta convite, o concurso e o leilão. Cada uma delas é aplicada num certo contexto. A gente vai gastar mais tempo aqui nessa aula para falar da concorrência, da tomada de preço e da carta convite, porque são as mais aderentes à contratação de serviços de construção civil. Tá? Concurso é a seleção do melhor. Então, eu quero, por exemplo, contratar um projeto de revitalização para uma praça. Então, é um projeto artístico. E eu vou instalar uma comissão que vai avaliar o projeto mais bonito, mais interessante para aquela praça, por exemplo. Aí é um concurso, né? O leilão é geralmente quando o ente público quer destinar para o ente privado algum tipo de serviço público. Então, se eu quero vender, por exemplo, um prédio público, se eu quero conceder, por exemplo, uma linha de metrô, eu posso ir para o processo de leilão, tá? O pregão, que ele é instituído por uma lei federal, que é a Lei 10.520 de 2002, é uma modalidade licitatória para compra de bens de consumo. Então, o município ele quer comprar caneta, quer comprar açúcar, quer comprar papel higiênico. Então, ele vai lançar um edital pela internet, que é um leilão oposto. Nesse caso, quem dá a proposta mais barata é quem ganha. Legal? Enquanto no leilão comum é quem dá a proposta mais alta é quem ganha, tá? A consulta, ela foi sancionada pela Lei 9472 de 97, né? Que é um processo que ele só pode ser aplicado quando só um jeito de se contratar. Então, por exemplo, talvez para concessões de linhas de transmissão, para concessão de outorga de rádio e TV, legal? Mas vamos lá, vamos adiante discutir sobre as modalidades que são mais interessantes para nós. Para nós, em construção civil, particularmente, né, são mais comuns as licitações de concorrência, tomada de preço e convite. A diferença entre essas três modalidades licitatórias é o valor e quem vai participar. Né? Originalmente, né, esses valores para obras e serviços de engenharia. Toda obra e serviço de engenharia que fosse acima de 1,5 milhão era obrigatória a aplicação de concorrência. Qualquer obra que era até 1,5 milhão é obrigatória a tomada de preço ou a concorrência. Qualquer obra até 150 mil é obrigatória a carta convite ou a tomada de preço ou a concorrência, tá bom? Para serviços que não são de engenharia, se aplicam, por exemplo, para concorrência 650 mil,
para tomada de preço até 650 mil e para carta convite até 80 mil. Por que eu estou falando se aplicavam, né? Porque isso tudo foi revogado, tá? Houve uma nova redação, tá? Em 2018, pelo decreto 9412, que atualizou esses valores das modalidades licitatórias. Então, isso foi atualizado. Então, para obras e serviços de engenharia, qualquer obra ou serviço de engenharia acima de 3,3 milhões, obrigatória aplicação de concorrência. Para qualquer obra ou serviço de engenharia até 3,3 milhões, obrigatória tomada de preço. Para obras de até 330 mil, obrigatória carta convite. Tá? Bom, então a gente já sabe o seguinte, em função do valor, eu sou obrigado a aplicar uma modalidade licitatória. Ou concorrência, ou tomada de preço, ou carta convite. E o que isso vai mudar? Ser concorrência, ser tomada de preço e ser carta convite. Na realidade, vai mudar quem pode participar desse processo licitatório. Tá? Então, a concorrência é uma modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. Tá? Então, essa primeira parte é bastante importante, porque você pode ter empresas que já são cadastradas naquele órgão público e empresas que não são cadastradas. Na modalidade, os cadastrados e os não cadastrados podem participar. Não precisa nenhum cadastro prévio. O que precisa é o seguinte, que todos eles comprovem que têm capacidade técnica de realizar aquele escopo. Isso é chamado de fase de habilitação preliminar. Legal? Então, como vai aplicar a concorrência, qualquer um pode participar, cadastrados ou não, desde que todos possuam habilitação técnica, né? Existem outros critérios, além do preço, que me obrigam a aplicar a modalidade licitatória de concorrência. Qual é? Na compra ou alienações de imóveis. Então, a prefeitura ou o Estado ele quer comprar um imóvel, obrigatória a aplicação de concorrência. Quando eu vou conceder direito real de uso, então eu vou conceder, por exemplo, né, linhas de ônibus, contrato de transporte público, né? Vou conceder, por exemplo, serviços de saneamento, tá? Qualquer licitação internacional, qualquer contrato de empreitada integral, quero contratar uma empresa para fazer absolutamente tudo, do projeto a me entregar a chave, né? E nas concessões de obras ou serviços, eu vou conceder a obra e a operação, por exemplo, da linha amarela do metrô. É obrigado a modalidade de concorrência, tá? Bom, então existem as obrigações, concessões, TPP, direito real de uso, compra de imóveis, licitações internacionais, empreitada integral e valores acima de 3,3 milhões, tá? Bom, todo mundo pode participar, então, da concorrência, qualquer pessoa interessada, independente de ter cadastro prévio ou não, poderá participar da modalidade licitatória que envia, que pode atender e que atende os requisitos daquela licitação. A tomada de preço, né? Então, obras de até 3,3 milhões, eu posso aplicar a tomada de preço, tá? É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento até 3 dias anterior à data de recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, né? Então, veja, essa primeira parte é importante. Quem pode participar? Quem está cadastrado. Ou quem, 3 dias antes, fez o pedido de cadastro, que já reunia, então, os requisitos para ser cadastrado. Então, a diferença agora entre a tomada de preço e a concorrência não é só o valor, é quem pode participar. E para a tomada de preço é quem é cadastrado ou quem estava apto para ser cadastrado até 3 dias antes da data para receber as propostas, né? Sempre o órgão público ele marca uma data para receber a proposta. Legal? Então, por exemplo, quando a gente é chato para receber um trabalho de vocês fixando a data, o órgão público ele é mais chato ainda. Ele fala, olha, tem que entregar nesta data, nesta hora. Se não entregar nesta data, nesta hora, não participa. Acabou. Né? Não tem choro, não tem conversa. Tá? E é usado, então, para valores, são chamados de valores médios, que é esse até 3,3 milhões de reais. Em resumo, é uma modalidade licitatória para quem já esteja cadastrado. Isso é muito importante. É claro que também pode participar quem não está cadastrado, mas
tem que estar apto para ser cadastrado, ou deveria estar apto para ser cadastrado até 3 dias antes do recebimento das propostas, tá? Então, é importante que, se você quer participar de uma modalidade licitatória dessa, ou que você já faça o cadastro anteriormente na prefeitura, ou estado, ou federação, pouco importa, né? Ou se habilite para fazer o cadastro pelo menos 3 dias antes da data de recebimento das propostas. A carta convite é a modalidade licitatória, que vai ali num contrato até 330 mil, né? Que pode participar entre interessados do ramo, pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em um número mínimo de 3 pela unidade administrativa, ao qual fixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação da proposta. Então, a carta convite, quem pode participar? Todo mundo, né? Cadastrado ou não, mas precisam existir pelo menos 3 empresas que são cadastradas, que são convidadas. Elas podem ou não participar, mas elas precisam ser convidadas. Tá? A diferença é que também tomada de preço e concorrência, você precisa publicar no Diário Oficial. Carta convite, não. Você pode, por exemplo, afixar num mural do órgão público. Tá? É interessante. Tá? Você precisa mandar esse convite para os interessados, né, cadastrados, pelo menos 24 horas antes de recebimento das propostas, tá bom? Tem que ter no mínimo 3 convidados. Só não se exige no mínimo 3 convidados quando é impossível chegar ao número mínimo de 3. Eu quero contratar uma coisa que existem só 2 fornecedores no Brasil e é impossível ter um terceiro. Aí é importante justificar, tá? Então, isso que a gente viu até agora é a modalidade licitatória, a forma que eu vou receber as propostas. Legal? Existe o jeito agora que eu vou escolher as propostas. Para escolher as propostas, existem 3 modalidades previstas na lei de licitação. O tipo de melhor técnica, o tipo de melhor preço e o tipo de melhor preço e melhor técnica. Cuidado, melhor preço não necessariamente é o menor preço, né? É o melhor preço, né? O menor preço é aquele que, consegue atender exatamente as minhas expectativas. Esse, para o Estado, né, para o ente público, é a modalidade licitatória que mais poupa recursos, porque tem uma tendência de comprar o mais barato de todos eles, né? Pois bem, o de melhor técnica, a diferença é que eu vou escolher alguma coisa, o melhor, quem faz melhor, tá? Não necessariamente o que tem melhor preço, tá? Geralmente é aplicado em serviços predominantemente intelectuais. Só que cuidado, mesmo sendo a melhor técnica, o ente público, o preço máximo que ele vai pagar é o menor preço apresentado pelos licitantes. Como assim? Vamos entender. Então, imagina que eu tenho uma modalidade de licitação, o qual eu tenho a empresa A, a empresa B e a empresa C. Na técnica, a empresa A é a melhor, tem nota 9,5, só que o preço dela é 200 mil, é o pior. Na técnica, a empresa B tem a nota 8,7, só que o preço dela é 190 mil. Tá? Ela não é a melhor tecnicamente e também não é a mais cara, mas também não é a mais barata. Por outro lado, a empresa C, tecnicamente é a pior, tem nota 8,5, só que tem o melhor preço, 185 mil. Na técnica, a melhor é a segunda melhor é a B, a terceira melhor é a C. No preço, a melhor é a C, a segunda melhor é a B e a pior é a A. Então, o que se faz? É o seguinte, você chega na empresa A, que tem a melhor técnica, a melhor nota, fala, você faz o preço da empresa C, que é 185 mil? A empresa A fala não. Você vai para a empresa B. Empresa B,
Você faz o preço da empresa C, a empresa B fala não. Aí eu sou obrigado a contratar a empresa C, tá? A diferença é que você oferece para o melhor o preço que o menor fez e percebe se ele faz ou não, tá bom? Se ele fizer, ele é contratado imediatamente. Se ele não fizer, aí vai passando para os sucessivos, tá? É assim que funciona a melhor técnica. Então, ainda assim, acaba se contratando o melhor preço, o menor preço. Bom, existe uma intermediária que é chamada licitação de melhor técnica e melhor preço, né? Então, isso aqui geralmente é aplicável quando tanto a técnica quanto o preço são variáveis importantes na consideração da modalidade licitatória. Como é que se faz? Você diz o seguinte, olha, o preço pesa tanto na nota, a técnica pesa tanto na nota. E você percebe, dentre as alternativas, como cada uma se comporta em preço e técnica e multiplica pelo comportamento dela no preço e na técnica. Como assim? Então, imagina que eu vou ter uma nota técnica, que é a nota que eu vou dar, tá certo? Para cada empresa. Essa nota técnica, eu vou dar um índice técnico, tá? Que é a divisão da nota técnica de cada proposta pela maior nota técnica de todos que participaram, tá certo? Então, aqui tem melhor nota técnica, vai ter nota 1, né? Porque ele vai ser ele sobre ele mesmo. O de pior nota técnica vai ter um valor, um índice menor do que 1, mais distante de 1, né? Esta nota técnica eu multiplico pelo peso da técnica. Legal? Aí eu vou ter um fator. Aí eu vou ter a nota do preço. Eu vou dividir o valor da proposta pelo menor preço. Legal? E vou perceber como é que ele vai se comportar e depois eu multiplicar pelo índice do preço também. Vou fazer um exemplo numérico disso, tá? Porque eu vou ter uma nota técnica final, mais uma nota do preço final, e isso vai dar um valor de avaliação final. Pois bem, então vamos usar o mesmo exemplo, empresa A, empresa B, empresa C. Digamos que a municipalidade ou o ente público que está regendo essa licitação atribuiu um fator de ponderação dizendo o seguinte, olha, a técnica pesa 60% na escolha e o preço pesa 40% na escolha, tá? E a gente tem a nota técnica que foi dada para a empresa A, B e C, 9,5, 8,7 e 8,5 respectivamente, e o preço da empresa A, empresa B e empresa C, 200 mil, 190 mil e 185 mil respectivamente. Pois bem, então vamos analisar a empresa A. A empresa A, nota técnica, eu vou dividir a nota dela pela maior nota. Então, é 9,5 dividido por 9,5, a nota dela é 9,5, dividido pela maior nota de todas, que é 9,5, dá 1. Se a técnica pesa 0,6, eu vou multiplicar 1 por 0,6. Legal? Nota do preço, eu vou pegar o menor preço e dividir pelo preço da proposta A. Então, o menor preço era o da C, que era 185 mil, dividido por 200 mil, dá 0,925. 0,925 vezes 0,4, que era o fator de ponderação do preço, dá 0,37. Aí eu somo 0,6 com 0,37 dá 0,97. Então, a empresa A vai ter uma nota global 0,97. Empresa B, eu vou dividir a nota da empresa B, que é 8,7, pela maior nota, que é 9,5, dá 0,91. 0,91 vezes 0,6, que é o fator de ponderação adotado, 0,55 para a nota técnica. A nota de preço vai ser o menor preço, que é 185 mil, dividido pelo preço da empresa B, que é 190 mil, dá 0,97. 0,97 vezes 0,4, que é o fator de ponderação do preço, dá 0,39. 0,55 mais 0,39 é igual a 0,94. Empresa C tem uma nota técnica de 8,5, dividido pela maior nota técnica de todas, que era 9,5, dá 0,89. 0,89 vezes 0,6, que é o fator de ponderação da técnica, dá 0,53. Então, a nota técnica da empresa C é 0,53. Agora, para o preço. O menor preço é 185 mil. Dividido pelo preço da empresa C, que é 185 mil, dá 1. 1 vezes 0,4 dá 0,4. Então, 0,53 mais 0,4 dá 0,93. A empresa C tem uma nota, então, global de 0,93. Aí eu escolho o fornecedor pela sua colocação. Então, aí independe eu contratar pelo menor preço, tá? Eu vou contratar a empresa A
de forma geral. Então, quando a licitação é pela melhor técnica, melhor preço, a gente consegue fazer uma ponderação interessante na escolha do fornecedor, tá? Só que nem sempre você pode aplicar a melhor técnica, tá? Em obras e serviços de engenharia não se pode aplicar ainda a melhor técnica. Se está tramitando um projeto de lei, tá? No Congresso Nacional, só que isso ainda não foi aprovado. Bom, existe um outro risco, né? O risco é o seguinte: imagina a empresa que ganha tem um preço tão barato que, na verdade, o preço dela está sublevantado, ela pode ter errado no levantamento. E aí, imagina você contrata essa empresa e no meio da obra a empresa quebra, a empresa abandona. Aí você vai ter uma obra não terminada e vai ter que fazer um novo processo licitatório. Isso é muito ruim. Então, a lei ela vai tratar de como é que você elimina do certame ou do processo licitatório as empresas que não têm viabilidade de executar os custos que ela se propõe, são chamados de preços inexequíveis. Então, existe uma metodologia para calcular os preços inexequíveis, né? Qual é a metodologia? É o seguinte, o preço considerado como preço referência para ser inexequível, ele vai ser 70% da média aritmética das propostas que superam 50% do valor orçado pela administração, ou 70% do valor orçado pela administração. Então, sempre vai ser 70% de um preço. A dúvida é de qual preço? Primeira hipótese, 70% do próprio valor orçado pela prefeitura ou pelo Estado ou pela União. Segunda hipótese, 70% das propostas que superam 50% do valor orçado. Tá bom? Existe também o seguinte, ainda assim, se a empresa que ganha, ela fica entre 80%, acima de 70%, mas abaixo de 80% desses valores, ela precisa dar uma garantia da diferença da proposta dela pelo valor orçado pela administração pública. Tá bom? Para demonstrar que tudo bem, o preço dela pode estar baixo, mas que ela tem garantias que ela não vai quebrar ao longo do processo. Tá? Bom, vamos então entender. Primeiro passo para poder calcular o preço inexequível é localizar o preço orçado pela administração pública. Então, sempre quando uma licitação é colocada em processo licitatório, a administração pública já tem a estimativa de quanto custaria aquele empreendimento. Isso é chamado de valor orçado, tá? Da licitação. Então, por exemplo, vamos supor que a administração pública abre uma licitação que o preço é 2.750.000. Então, o primeiro passo é calcular 50% desse valor. Então, 50% de 2.750.000 é 1.375.000. Aí aparecem 7 empresas para participar da licitação. Empresa 1, 2, 3, 4, 5, 6, empresa 7. Empresa 1, preço de 630 mil. Empresa 2, preço de 850 mil. Empresa 3, preço de 1.250.000. Empresa 4, preço de 1.680.000. Empresa 5, preço de 1.750.000. Empresa 6, preço de 2.180.000. Empresa 7, preço de 2.660.000. Lembrando que a gente já calculou 50% do valor orçado pela administração, que é 1.375.000. Então, serão eliminadas do processo licitatório o licitante 1, 2 e 3, porque eles têm preço abaixo de 1.375.000. Então, eu vou calcular o total dessa proposta e calcular a média. Então, a média entre o licitante 4, o licitante 5, o licitante 6 e o licitante 7 é R$ 2.067.500. Então, bom, eu vou ter a média aritmética desse valor, a média aritmética das propostas, que é 2.067.500. Aí eu vou calcular 70% do valor orçado pela administração pública, ou seja, 70% de 2.750.000, que é 1.925.000. Ou 70% de 2.067.500, que é 1.447.000. Então, serão considerados preços inexequíveis todos aqueles que apresentam ou apresentaram propostas abaixo de R$ 1.447.250. Então, como a gente já tinha os 7 licitantes, eu vou eliminar o licitante 1, 2 e 3. Então, o menor preço de todos é do licitante
resultante de 4, que é 1.680.000, tá certo? Então, veja, ele tem que dar uma garantia de 80% do valor do contrato, tá certo? Para demonstrar que ele tem capacidade de execução da obra. Bom, aqui tem um exercício para vocês tentarem fazer, legal? Esse exercício está registrado no material, para você escolher a modalidade licitatória, quais orçamentos são inexequíveis e quem ganha essa licitação, tá certo? Bom, pessoal, sobre licitações é isso. Até mais, tudo de bom e a gente se vê.